Bom pessoal, primeiramente bom dia, estamos aqui novamente, mais um encontro, mais um domingo de conhecimento pela Faculdade FEMAF, que é a Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco. Estamos encerrando mais uma matéria, tivemos a oportunidade de estar juntos mais uma vez. Estou feliz em estar aqui com vocês e a gente está encerrando mais uma matéria, por mais que não seja num tempo, não seja tão agradável para nós, mas estamos aqui nessas dificuldades tentando vencer, né? Vamos dar continuidade à nossa matéria, que é a iniciação desportiva. Como vocês já sabem, meu nome é professor Aragão Júnior, minha numeração do CREF sempre deixo disponível, número para contato você já tem, e também minhas redes sociais, quem me segue e acompanha meu trabalho também. Iniciação desportiva, estaremos encerrando ela nessa parte da manhã, todo o conteúdo da aula, e logo após à tarde teremos a nossa avaliação final, ok? Bom pessoal, como foi na aula passada, a gente teve a tabela ali do grau de comparação entre jogos competitivos e jogos cooperativos. Então a gente vai dar continuidade a esse determinado conteúdo para encerrar ele, por conta das nossas videoaulas passadas do último encontro, não ter dado tempo de gravar completamente o conteúdo para vocês. Bom, a gente vai dar continuidade à classificação dos jogos, como eu falei para vocês, da tabela, né? Só um minutinho para a gente voltar na tabela. Os jogos competitivos eles são divertidos para alguns, como cooperativos eles são divertidos para todos, como vocês já viram isso. Os jogos cooperativos ele tem uma dinâmica mais interessante para você ministrar dentro da escola do que jogos competitivos, né? Você pode estar usando jogos competitivos quando aparecer alguma competição escolar dentro da cidade, município onde você vai atuar. Daí você pode estar utilizando jogos competitivos. E os jogos cooperativos vocês podem estar utilizando dentro da educação com seus alunos na sala de aula. Bom pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de classificação dos jogos, né? Os jogos cooperativos ainda podem ser classificados em jogos cooperativos, sem perdedores, jogos de resultados coletivos, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. Os jogos cooperativos eles são sem perdedores, são considerados verdadeiros jogos cooperativos, pois todos jogam juntos e não há perdedores e o desafio é ser vencido a comum a todos. Então, se você impõe um desafio ali para o seu grupo de alunos utilizando jogos cooperativos, todos vão ganhar, diferentemente dos jogos competitivos, onde apenas alguns vão ganhar. Então, se você for aplicar na educação com o objetivo de desenvolver a iniciação esportiva, é mais interessante no começo você utilizar jogos cooperativos do que os jogos competitivos. Jogos de resultado coletivo. Os jogadores são organizados em duas ou mais equipes, mas todos executam uma ação conjunta para alcançar um objetivo em comum. Continuando. Os jogos de inversão, eles não existem equipes fixas, pois os jogadores trocam de equipes e a todo instante, dependendo da situação do jogo, reforçando o entendimento de que todos jogam em uma equipe única, na busca do mesmo objetivo. Então, os jogos, vocês já estão vendo aí que os jogos cooperativos tem vários outros tipos de jogos, né? Como de inversão, como a gente viu aqui na página anterior, jogos coletivos, jogos cooperativos, sem perdedor. Ele tem várias formas de você aplicar essa metodologia. E os jogos semi-cooperativos. A estrutura desse jogo fortalece a cooperação entre os jogadores de uma mesma equipe, indicando para os alunos que tiverem pouco ou nenhum contato com os jogos cooperativos. E finalizando aqui o nosso conteúdo sobre a classificação dos jogos, acreditamos que todas as categorias de jogos apresentadas deveriam estar na escola, ora cumprindo seu papel pedagógico, ora pelo simples prazer de jogar, sempre levando em consideração a cultura das crianças e seus conhecimentos prévios, valorizando a inserção desse tema da educação física no ambiente escolar. Dessa forma, o tempo destinado ao brincar na escola não ficaria restrito ao recreio ou às aulas de educação física. Pessoal, mais um ponto importantíssimo sobre a classificação dos jogos, né?
como vem falando, vem falando no primeiro parágrafo ali, no primeiro ponto contínuo. Ele fala o quê? Que acreditamos que todas as categorias de jogos apresentadas deveriam estar na escola, mas ora cumprindo seu papel pedagógico, como eu falei para vocês, o desenvolvimento de iniciação esportiva tem que ser pedagógica, e ora pelo simples prazer de jogar, né? Que eles podem estar levando esse determinado esporte para a sua vida cotidiana, né? Ou então até mesmo dentro da escola, quando o aluno pede aquele esporte que ele já tem mais afinidade e o prazer de jogar ele, né? Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso novo assunto, que são os jogos pré-desportivos. Como citei muitas vezes para vocês, vocês devem utilizar eles na iniciação esportiva, o quão eles são importantes para esses alunos aprender os fundamentos dos desportos que vocês vão apresentar para ele, né? Então, eu trouxe aqui o que alguns autores falam sobre os jogos pré-desportivos que vocês podem estar utilizando na sua aula de educação física. Bom, pessoal, como pode ser observado em textos anteriores, essa proposta tanto compreender como reconhecer a complexidade do jogo, pois esse apresenta muitos sentidos e significados. Entre muitas teorias que compreendem o valor educativo do jogo, são aqui destacados como Jean Piaget, Walton, Vygotsky e Winnicott. Beleza? Vamos lá continuar. Em relação aos jogos e brincadeiras, apesar de haver um consenso quanto ao seu valor educativo, ainda existe indefinições quanto a esses termos. Pode haver variações conforme o contexto, onde o brincar, o brinquedo, jogo, lazer, recreação e atividades lúdicas muitas das vezes aparecem como sinônimas. Dessa forma, devido à complexidade, pela abrangência e polissemia das palavras, pela palavra jogo, Carneiro, em 2003, muito define esses termos com base nas próprias atividades, nas formas e condições como são executadas. Dessa maneira, o que pode ser para a sociedade pode não ter esse mesmo significado para a outra. Por isso que... Só um minutinho, pessoal. Por isso que tentar definir o jogo não é uma tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo, cada um pode entendê-lo de modo diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, de crianças, animais, ou amarelinhas, xadrez, adivinhas, contar histórias, brincar de mamãe e filhinha, futebol, dominó, quebra-cabeça, construir barquinho, brincar na areia e uma infinidade de outros, segundo Kishimoto 97, página 13, né? E compreender os jogos e suas interfaces com a cultura, com os diferentes propósitos pelas quais eles são evocados, consistente numa tarefa bastante complexa. Pessoal, nessa primeira parte desse texto aqui, nessa citação, né, ele fala que definir a palavra jogo é uma tarefa difícil, eles têm vários sentidos, né, principalmente na vida do ser humano. Pode ser questão política, pode ser em questão esportiva, né, pode ser em questões recreativas, como já foi dado ali o exemplo de amarelinha, contar história, adivinha. Então a finalidade do nome jogos tem vários significados, né? Pode ter vários sentidos, várias atividades dentro desse contexto com a palavra jogos, né? E para a educação física escolar, que tem no jogo tanto um objetivo de ensino como recurso ou de estratégia pedagógica, que é compreender, organizar, classificar e sistematizar os jogos de diferentes formas. Entre essas estão os jogos pré-desportivos. Os jogos pré-desportivos, pessoal, ele tem seu objetivo, né? Como eu falei para vocês, tem o objetivo ali pedagógico, de compreender, organizar, classificar e sistematizar os jogos de diferentes formas. Você vai ter, como eu falei para vocês várias vezes aqui durante as videoaulas anteriores, que o pré-desporto ele tem como objetivo ensinar um fundamento, né? Sistematizar algum fundamento para que quando a criança chega num determinado esporte mais à frente, querendo ter algo profissional para sua vida, né? Ser um atleta profissional ou até mesmo dentro da escola como um atleta para jogos esportivos culturais da sua cidade, né? O papel do pré-desporto
ele tem esse papel pedagógico de criar essa assimilação com a criança e ela ter o conhecimento dos fundamentos de determinado esporte que elas vão praticar na sua vida, né? Como já citei várias vezes, como vem falando aí mais uma vez, que ele tem esse recurso de estratégia pedagógica, compreende, organiza, classifica e sistematiza os jogos de diferentes formas, como já citei para vocês várias vezes. Continuando, pessoal. A educação física escolar, ela viveu um período de esportivização, onde se tornou quase sinônimo de esportes. Dessa forma, para o coletivo de autores em 92, a entrada dos conteúdos esportivos nas aulas de educação física no Brasil se deu por volta dos anos 50, momento que chega um método desportivo generalizado e pela influência do francês Auguste Listeilo, mas o seu apogeu enquanto conteúdo quase que exclusivo na educação física ocorreu lá nos anos 60 em diante. Vocês já estão vendo aí, pessoal, que o esporte já vem de bastante tempo, né? Isso é bem óbvio. E aqui no Brasil, ele começou a entrar na escola mais com o intuito ali de formações de atleta, né? Já que naquela época o esporte era muito da burguesia, né? Era dito, muitos esportes era dito apenas para quem era rico, quem tinham condições de praticar alguns determinados esportes, em questão de materiais, de espaço físico. Então, alguns desses esportes eram mais utilizados apenas com o pessoal da burguesia, né, que era dito rico. E daí o governo também ele foi entendendo que o esporte dentro do Brasil ele tem uma grande importância de verbas que pode rodar, né, no mundo todo e também no Brasil. Então daí ele foi começado a ser implementado dentro da escola. Continuando aqui, pessoal, mais esse parágrafo para a gente partir para outro vídeo. Por esta razão, a maioria das atividades desenvolvidas nas aulas de educação física tinha no esporte a sua principal finalidade, por assim dizer, o desenvolvimento das habilidades motoras básicas como rolar, lançar, rebater, chutar, quicar e receber e outras. Tinha relações com gestos esportivos. Muitas atividades e brincadeiras também valorizavam movimentos característicos de certas modalidades. Com isso, a educação física escolar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental foi pré-desportiva em sua essência. Vocês lembram aquele exemplo que eu dei para vocês uma vez que, por exemplo, o handball, né? Esse exemplo que eu tinha dado, aquele lançamento, o arremesso do jogar da bola, o arremesso da bola. É muito parecido com um pré-desporto chamado queimada, que a gente conhece muito, para quem já jogou muito na rua, né? Tem muito esse movimento de arremessar a bola igual a da queimada. Por isso que um dos pré-desportos que é utilizado no handebol é a queimada. Beleza? Então ele já cita mais uma vez que as habilidades motoras de desenvolvimento ali na educação infantil, né? O rolar, o lançar, o rebater, chutar, quicar, receber e outras mais habilidades motoras são parecidas com gestos esportivos, os fundamentos, né? E com isso eles utilizam ela como pré-desporto dentro da escola, ok? Pessoal, espero vocês no próximo vídeo para a gente encerrar nossa aula de hoje, para após a gente ir para a nossa avaliação na parte do segundo momento do nosso encontro, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.